Livro Emoções que Curam, Médium Vanderlei Oliveira, Espírito Hermance Dufour, capítulo 14, Etapas Emocionais da Reforma Íntima. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. O aprimoramento espiritual é como uma semeadura com etapas e harmonia determinadas. Plantio, germinação e frutificação nos terrenos da alma obedecem a princípios de ordem e continuidade. A reforma íntima é um campo de esperanças que tem como principal condição de desenvolvimento o terreno psíquico e emocional, que são expressões fiéis dos recursos e necessidade do espírito. Para auxiliar na compreensão desse assunto e também visando oferecer subsídios de autoavaliação, vamos construir uma linha didática em 6 etapas do progresso da reforma íntima, considerando que, para cada pessoa, as variações serão infinitas. Portanto, nossas anotações nada têm de exatas, definitivas ou conclusivas, sendo apenas referências para o autoexame. As 6 etapas se interpenetram e interagem, apresentando-se com riquezas e nuances próprias a cada pessoa. Primeira etapa: projeção tóxica. A projeção é um mecanismo psicológico necessário ante o incômodo das mudanças propostas pelo conhecimento espírita que nos orienta à renovação íntima. Com esclarecimento, sentimos-nos convocados a sair da acomodação, de forma que isso é ameaçador e deslumbrante ao mesmo tempo. Gera medo, mas também estímulo para avançar. Nesse momento, surge uma tensão emocional resultante do conflito entre o que estamos aprendendo, o que sentimos e o que vivemos na prática. Como ainda é difícil identificar em nós próprios o que estamos aprendendo, a projeção é uma forma de alívio. Enxergamos nos outros com maior intensidade e facilidade o que não queremos reconhecer integralmente em nossa vida pessoal. Durante um período, essa projeção é benéfica e faz parte do processo mental que se organiza em favor da nossa sanidade, porque seria danoso olhar para todas as nossas imperfeições e corrigi-las de uma só vez. Com o tempo, essa projeção torna-se tóxica, caminha para a fuga e pode nos trazer um estado interior de intenso mau humor e inadequação. Segunda etapa: identificação intelectual das imperfeições. Nessa etapa, a projeção das nossas imperfeições no outro vai cedendo lugar a um reconhecimento, a um desejo, inicialmente intelectivo, de se examinar. Começamos a olhar com mais coragem para as limitações pessoais, ainda que em níveis superficiais, mas nem por isso menos importantes. Informações adquiridas em livros, palestras e outras formas de assimilar o saber são as linhas que orientam essa etapa, na qual ainda não incorporamos com profundidade o que já sabemos. Entretanto, há uma fermentação de ideias que cria uma pressão interior para mudanças. Esse conhecimento, aliado com o mecanismo da projeção tóxica, costuma gerar comportamentos repressivos em relação a si, ao próximo e sobre o que sentimos a respeito das vivências dessa etapa. Reconhecer as imperfeições através do autoconhecimento é o primeiro grande passo de progresso na reforma interior. Contudo, quando usamos autoconhecimento para reprimir e acusar a nós mesmos e ao próximo, não atingimos sintonia com a proposta de desenvolvimento moral e espiritual à luz do Evangelho e do Espiritismo. A forma como aplicamos o autoconhecimento é muito importante para a próxima etapa. Quanto mais severidade e autocobrança, menos possibilidade de acessar de forma construtiva o nosso mundo interior. Terceira etapa: reconhecimento emocional das imperfeições. Essa é a etapa em que começamos a olhar para dentro com mais e melhor intensidade, porque iniciamos a elaboração da vida emocional com mais foco. Mais do que conhecimento, nessa etapa importa-nos o que sentimos a respeito do que sabemos. Além do medo e da curiosidade das 2 etapas anteriores, alia-se agora um clima de dor psicológica muito intensa, a dor do crescimento.
e junto dela, na maioria dos casos, vem a dor adicional do martírio, porque ainda não sabemos como gerenciar esse mundo emotivo. Muitas pessoas, a título de autoconhecimento, penetram em sua vida emocional e começam um verdadeiro autofuzilamento, questionando sem piedade a si mesmo e entregando-se ao clima da baixa autoestima. Por essa razão é que a próxima etapa constitui o coração da reforma íntima, o desenvolvimento de condições para a compaixão e o acolhimento amoroso de si mesmo. Quarta etapa: desenvolvimento da habilidade de contato com a sombra. A sombra é aquela parte de nosso inconsciente que desconhecemos e para a qual é destinado todo o conteúdo psíquico que não conseguimos elaborar conscientemente. Apesar de encontrar-se no inconsciente, seu poder de influência e ação em nossa vida consciente é maior do que podemos imaginar. É nessa sombra que está nosso homem velho, nossas tendências e nossos hábitos que necessitam ser transformados. Quem inicia o autoenfrentamento terá de se munir com a habilidade de lidar com seu sombrio à luz do alto amor. A angústia da melhora torna-nos focados no que sentimos. Isso nos conduz a adquirir condições de nos relacionar com esse sombrio de forma inteligente e progressiva, desenvolvendo nossa inteligência emocional. A reforma íntima não significa tirar algo ruim de nós e colocar algo melhor no lugar, mas descobrir o que de bom já está em estado adormecido na intimidade profunda e dinamizar esse recurso ou esses recursos. Significa ter consciência de valores que podemos educar. Com inteligência emocional, seremos compassivos com nossas tendências, usaremos de auto-amor, que é a primeira condição de saúde mental e espiritual para realizar qualquer esforço de crescimento para construir o homem novo. Com autoestima, avançamos dentro da realidade. Em contrapartida, quando brigamos com nós mesmos, caminhamos com ilusões e cansaço. É nesse campo do esclarecimento que os nossos grupos necessitam mergulhar com seriedade para construir programas de estudos lúcidos a respeito de como se tratar com bondade à luz do espírito imortal. Quinta etapa: renovação de atitudes. A renovação de atitudes acontece de forma automática quando gerenciamos com habilidade o que está dentro de nós, e a etapa anterior é o alicerce dessa mudança afetiva. Querer fazer reforma no comportamento sem aprender a lidar com a sombra é querer queimar uma etapa natural no processo de crescimento espiritual. Quanto mais aprendemos sobre as forças inconscientes, mais poder de renovação adquirimos. Quando estamos em paz com a nossa sombra, surgem a lucidez e a serenidade. Através delas, reunimos melhores condições para 3 atitudes básicas para nos transformar: fazer escolhas mais conscientes, adiar gratificações sem tombar nas ilusões que nos atraem e ser mais adequado em nossa conduta em cada situação que a vida nos apresenta. Uma pessoa em paz interior está mais protegida dos efeitos tóxicos das atitudes de irritação, de impulso, do desrespeito, do abuso e de tantas outras ações que podem perturbar nosso equilíbrio. Kardec foi brilhante ao conceituar: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. A transformação interior é individual, processual e singular. Violentar esses quesitos é abrir caminho para a hipocrisia. Por essa razão, será muito valoroso que os indivíduos de nossas comunidades se organizem com muito respeito e sinceridade uns com os outros para não darmos mais valor a padrões de ser do que a autenticidade de que cada um é portador. Sexta etapa: singularidade. Como diz Jung, nenhuma circunstância exterior substitui a experiência interna, e é só à luz dos acontecimentos internos que entendo a mim mesmo. São eles que constituem a singularidade de minha vida. O futuro acena para a singularidade humana e não para cópias uns dos outros.
O importante é florirmos como somos e onde fomos chamados. Quanto mais padrão, menos legitimidade. Quanto mais uniformidade, menos criatividade. E quanto mais normas, menos autenticidade. Singularidade é o coroamento da reforma íntima. É, por assim dizer, o seu grande objetivo. Ser quem somos. Ser o plano de Deus na nossa caminhada individual.